Entrando aqui no Face. Boa noite, Facebook. Boa noite, Instagram, pessoal, né, do Instagram, do Facebook. Vamos iniciar a nossa live nessa noite, que era para ter sido ontem, mas o local onde eu estava com um sinal muito ruim da internet, e ia ficar... É desgastante quando o sinal tá ruim, né? Então, vamos iniciar, vamos fazer hoje, excepcionalmente, porque já tem o horário da segunda-feira reservado, nesse intuito, para poder estar com vocês toda segunda-feira. Então, só reiterando, a live é toda segunda-feira, às 20 horas. Somente hoje, terça-feira, por onde eu estava num lugar onde não tinha acesso à internet para poder estar com um sinal legal e desenvolver a live. E eu vou discorrer o tema, se eu não conseguir falar com todos, que eu não estou conseguindo cumprimentar uma ou outra. Às vezes entra uma pessoa diferente, um amigo meu, eu acabo cumprimentando, parando um pouquinho a live, porque é uma surpresa agradável. Igual a Carol aqui, acabou de entrar aqui no Facebook, é uma surpresa super agradável ter você aqui nessa noite, Carol. Um abraço, muitas saudades de você. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que falou muito comigo, né? Foi uma temática que me falou muito comigo no meu processo profissional de educadora de diabetes e como as pessoas reagem, né? Quando eu sou apresentada por uma pessoa, é muito comum. Ela conhece uma pessoa que tem diabetes e vai me apresentar como educadora de diabetes, principalmente se essa pessoa não tem cuidados, né, não é disciplinado com os cuidados, com a rotina dos diabetes, as pessoas já vão me apresentar com uma esperança de eu falar alguma coisa para da pessoa querer me ouvir. Porque normalmente quando uma pessoa é resistente para ouvir alguém da família, ela vai ser resistente para me ouvir também de impacto. Porque eu sou uma profissional da área, mas é algo que a pessoa não está, até aquele momento, aberta para poder encarar. E é sobre isso que eu quero falar, sobre duas experiências que eu tive nessas últimas semanas, e a temática da live vai ser sobre isso. Se esconder, né? Se esconder, e dentro do contexto do diabetes, o perigo de se esconder. Esconder é uma característica de todo ser humano, mediante quando nós temos um problema, algo na vida que nós precisamos dar um rumo, tomar uma atitude para ter uma solução, ou talvez a gente altere o percurso até mesmo das nossas vidas. Por exemplo, a perda de uma pessoa que a gente ama, ela muda o percurso da nossa vida, né? Porque você tem aquela pessoa presente, caminhando com você, faz inteiramente parte da sua história e, de repente, você perde aquela pessoa e você tem que ou encarar, nós temos que passar um processo de luto, encarar aquilo, ou tem pessoas que optam por se esconder. Como que é o se esconder nesse processo? É viver um processo de luto eterno, como se a pessoa estivesse ali. É um exemplo de se esconder. Outro exemplo é outras circunstâncias da vida, é fingir que nada aconteceu, estar sempre bem, quando tem momento que nós não precisamos ser super-homem e nós podemos realmente viver aquele momento de não estar bem. Porque nós temos fases em nossas vidas e nós não temos condições de estarmos 100% bem o tempo todo. E tem pessoas que passam a vida inteira se escondendo atrás de uma característica que está bem, mas, na verdade, ela tem um conflito muito grande com ela, mesmo quando ela tem que se lidar com quem ela é. E é mais difícil entrar em contato conosco mesmo, com as nossas questões. Mas trazendo para a nossa temática aqui agora, quando eu estou falando, eu só discorri de outros assuntos, de outros aspectos, para a gente entender que esconder de um problema, esconder de algo que nós temos que enfrentar, faz parte da vida de todos nós humanos, tá? Nós temos a opção, ou enfrentamento, mudança, de dar um novo sentido, uma nova interpretação para aquela situação, ou a gente se esconde.
Só que tem situações que ela espera de nós, às vezes, até um amadurecimento. Coisas que eu não consigo fazer hoje, ter uma determinada fase da minha vida, eu decido, eu encaro aquilo, eu enfrento e eu consigo superar. Às vezes por alguém que aparece na nossa vida, que nos leva a essa reflexão. Eu espero muito que essa live seja algo que apareceu na sua vida e que te trouxe essa reflexão para você ter um sentido de olhar para a situação que você está vivendo e ver o que você pode alterar e mudar para poder ter uma boa gestão e qualidade de vida sendo diabético. Ou talvez um momento que você precisa de um profissional de saúde, um colega de trabalho, alguém, né? Eu falo as pessoas que aparecem na nossa vida, ou coisas, ou tem vários fatores que podem serem para a gente motivadores para nós tomarmos uma atitude de não nos esconder mais daquela situação, de não estarmos mais naquela situação. E isso pode demorar tempos na nossa vida, pode demorar anos, porque se eu tiver um autoconhecimento do que eu estou fazendo com a minha vida, do que eu estou vendo, qual que é o meu propósito de vida, se isso ocorrer comigo quando eu tiver os 20 anos, 18 anos, eu vou ter uma vida muito mais livre de quem eu sou, aonde eu estou, mas se ela ocorrer também aos meus 50 anos e eu olhar para a vida de uma maneira que eu nunca consegui ver lá atrás e poder saborear a cada momento, ela vai ter um labor, uma coisa muito magnífica na nossa vida que o tempo que nós discorrermos disso, nós vamos aproveitar da melhor maneira possível, de nós olharmos o antes e o depois. Mas quando nós estamos falando de uma patologia como o diabetes, se esconder é acumular problemas. E isso que eu quero falar nessa noite. Esconder-se do diabetes é acumular problemas. Por quê? Para quem está aqui na live pela primeira vez, as pessoas que já estão aqui me seguindo, sabem que eu tenho esse trabalho de psicóloga, educadora de diabetes. Eu também sou diabética há 25 anos e eu sei muito bem como que é a luta constante de ser diabético. Ser diabético é uma luta constante. Por quê? Porque todos os dias eu tenho que olhar para a minha rotina e dentro da minha rotina eu tenho que tomar atitudes onde inclua os cuidados para que eu não tenha uma alteração da minha glicemia. E isso tem dias que é desgastante. Quando eu estou num dia muito corrido, que eu tô com o meu tempo, né, ali cronometrado para tudo que eu tenho que fazer, ou eu tô com os amigos, o diabetes, ele entra para nós, ele traz assim para a gente a memória dessa limitação que nós temos de não poder escolher. Eu não posso escolher tomar ou não tomar insulina, tomar ou não tomar remédio quando eu tô com uma dor de cabeça. Eu preciso tomar, né? Quando eu falo dessa luta constante, Ai, a Raquel colocando uma mensagem aqui. Com certeza você faz sua parte de fazer esse mundo melhor. Ai, obrigada, Raquel. Quando eu vejo uma mensagem, eu fico muito inspirada. Me inspira quando eu leio, então eu prefiro parar mesmo, que as pessoas vão ver depois, porque essas mensagens realmente me inspiram assim, me motivam, né, para poder extrair o melhor que tem dos meus estudos, da minha experiência como educadora, para poder transmitir para vocês uma mensagem nessa noite. Por isso que de vez em quando tiver uma mensagem aqui, eu dou uma pausa, mas voltamos lá para o assunto. E se eu me escondo dessa condição de ter diabetes, eu vou me acarretar muitos problemas, né? Por quê? E isso, quando eu falo que é uma luta constante, por isso porque é mais fácil eu me esconder, porque volta e meia, o diabetes vai ali bater e falar assim, olha, eu tô aqui, não adianta você fingir. Mas às vezes a gente vai levando tanto tempo, que esse fingimento fica confortável, já não tem aquele impacto no nosso corpo, porque se a minha glicemia, ela vive alterada, o meu corpo entende aquilo como normal. Então, 350 eu já não consigo sentir sede, mas ela está prejudicando o meu corpo, está prejudicando o meu organismo, tá? E o diabetes, ele todos os dias, ele mostra pra gente que ele tá ali.
né? E por que que é uma luta? Porque, gente, não é fácil. Centenas de aplicações de insulina. Picadas e mais picadas no dedo. Isso, para quem é DM1, sabe muito bem como que é essa monitorização contínua. Coletas de sangue, de exame de sangue, idas e idas ao médico. Enquanto quem não tem nenhuma patologia e trabalha com uma qualidade de vida, para não ter nenhum problema de saúde, nenhuma doença, ele faz um check-up anual, né, para poder realmente conservar essa qualidade de vida. Para quem tem diabético, não. Você precisa 2 vezes ao ano ou até mais, fazer toda aquela bateria de exames, ir ao médico, todo o processo de até acertar a dose de insulina, a quantidade de remédio, alimentação, nutricionista, fora vários exames que têm que ser feitos, visitas ao laboratório. É uma coisa que é constante, né? É uma luta constante, por quê? Porque sempre você tem que explicar para alguém do seu percurso novo, porque antes das refeições, você tem que calcular a sua alimentação. Quem faz contagem de carboidratos, quem tem o hábito de ficar olhando, não, eu não posso, não posso comer batata junto com arroz. As pessoas, mas por que você não pode? Tem dia que você está preparado para poder explicar, explorar, tem dia que não. Tem dia que você não quer explicar, você não quer falar, e as pessoas não compreendem. Eu entendo que as pessoas não compreendem quando as pessoas ficam perguntando, porque ela é uma pessoa que acha que é a única que teve dúvida. Mas o meu exemplo, 25 anos, tantas pessoas me param para perguntar por que eu faço contagem de carboidrato, como eu me sinto. Às vezes eu me vejo até repetindo uma frase que eu já falei várias vezes. Às vezes, se eu estou naquele dia, né, inspirada mesmo para falar o que é o diabetes, eu discorro sobre o assunto. Se não, eu corto. Tem dia que eu falo, ai meu Deus, eu não queria falar. Fora ainda que quando você termina de falar, você vai receber o quê? Os olhares de pena, as receitas de chás. E quando não, você vai receber aquele feedback das pessoas passando, que o vizinho perdeu a perna, que o outro ficou cego, né? Aquelas colocações que deveriam ser muito bem pensadas nas pessoas antes de falar, mas infelizmente não é, que nós recebemos também. Então, é fácil? Não, não é fácil. Outra coisa, quando você vai sair de férias, né? Você normalmente, né? Quando a gente está de férias, a gente quer estar livre de tudo. O diabetes vai conosco nas viagens, né? Não é mesmo que a gente queria deixar em casa. Ah, quantas vezes eu quis deixar o diabetes em casa nas minhas viagens? Quantas vezes eu quis deixar o diabetes em casa quando eu estava na praia, naquela coisa lá em que você quer chupar 2, 3 sorvetes, mas você precisa monitorar, você precisa tomar cuidado, ver como que está a sua glicemia. Ele está ali, faz parte da minha existência. O diabetes, ele foi comigo na faculdade, né? O diabetes foi comigo em provas quando eu fui fazer. O diabetes foi comigo em cursos. Uma determinada vez eu estava fazendo um curso de Excel. Eu não esqueço, foi uma coisa que me marcou muito. E quando eu não queria pedir, porque o professor falou assim: vocês aguentem mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou liberar vocês para o almoço. E eu sentada ali fazendo o curso, não quis pedir para o professor sair, aquela coisa ainda que eu tinha vergonha de me expor, isso faz alguns anos. Eu tive uma hipoglicemia severa. Eu acordei suada. Eu não perguntei o que aconteceu, mas alguém da classe deve ter falado que eu era diabética. Eu chupei uma bala, depois ficou aquele constrangimento. Todo mundo olhando para mim. Eu muito envergonhada, porque você interrompe a aula, interrompe o professor. Então, o diabetes, a hipoglicemia ou a hiperglicemia, ela me acompanha também em lugares públicos. E às vezes nos expõe. E essa exposição de uma hipoglicemia, né? Hipoglicemia é a falta de açúcar no cérebro. Então, quando falta açúcar no meu cérebro, meu raciocínio fica lento. Meu raciocínio fica lento, parece que você está meio pancado, parece que você está drogado, ou parece que você tem algum problema, alguma demência. Tamanho que mexe com o nosso raciocínio e com o nosso cognitivo. Nossa maneira de pensar e agir, a nossa coordenação motora. Então, ele mostra que ele está ali, né?
E todo esse conjunto de coisas não é fácil de encarar. Por isso que às vezes é mais tranquilo, para mim as pessoas acham mais fácil se esconder. Porque quando eu me escondo, eu vou ter um processo que chamava de um processo de diabetes hiperglicêmico. Hiperglicêmico também tem suas consequências do diabetes alto, que te provoca cansaço, mas ele tem um tempo, né, que demora anos para ter complicações. E esse anos que tem complicações, parece que está tudo bem. E eu vou cada vez empurrando com a barriga, fingindo que não está, e cada vez mais eu vou me escondendo, eu não quero encarar. E foi isso que aconteceu essa semana, quando eu conversei com essas duas pessoas. Eu tive uma experiência no domingo, mais próximo. Uma pessoa foi me apresentar para uma pessoa, porque essa pessoa é diabética, ela não tem os cuidados como deveria ter, e a pessoa falou para mim, chega lá, você fala do seu livro, você já fala do seu livro, né? E fala que você tem um processo de educação, de educação de diabetes, e eu ali cheguei, me apresentei, e quando apresentou, e muito engraçado assim, né? Porque quando eu vejo que uma pessoa é diabética, ela tá com um copo de suco lotado de açúcar, com um bolo na mão, comendo, eu meio que fico meio assustada, assim, eu fico calculando o carboidrato, já fico imaginando quanto que vai estar a glicemia daqui a pouco, né? É automático. Para quem faz contagem de carboidrato, que se cuida, sabe? Eu falei, meu Deus, não vai demorar muito, já vai estar uns 200, 300 a glicemia dela. E quando ela me apresentou, ela falou assim, você é educadora de diabetes e tal. Imediatamente ela mudou de assunto. Ela mudou de assunto, eu assim, não tem como eu invadir. Eu preciso respeitar a pessoa. Eu preciso respeitar a pessoa, primeiro ter a empatia com ela, para que gere uma confiança no que eu possa falar para ela, que senão eu vou tornar uma pessoa que vai ser como um parente, que fica falando de ameaças, que vai até bloquear ela e deixar ela, às vezes, até se esconder mais. Por isso que tem que ser um processo que a pessoa ela precisa sair do esconderijo, se colocar à mostra, para ela poder ouvir algo que vai impactar a vida dela com medo, porque quando nós começamos a falar das consequências crônicas do diabetes, nós temos medo do que vai nos acontecer. Quando nós vamos fazer um exame para ver se tem alguma complicação, você fica com medo. Mas a pessoa, se ela estiver se escondendo, você pode contratar o educador de diabetes com 30 anos de experiência, o melhor psicólogo, bomba de insulina, livre. Ela não vai conseguir fazer o melhor tratamento. Porque primeiro tem um processo, quando eu falo empoderamento de ser diabético, entenda que não é empoderar ser doente, é empoderar em busca de saúde, para que eu possa trabalhar, para que eu tenha saúde. Mudar meu foco. Quando eu descentralizo da doença e olho para a saúde, eu começo a caminhar por um caminho que é mais seguro para mim. Porque eu não vou ficar olhando para no meu caminhar, eu não vou ficar olhando para todas as janelas do que se chama perigo. Mas no meu caminhar, eu estou olhando sempre e o meu foco está lá, na saúde. E não chegar naquilo. E quando eu começo a focar na saúde, eu começo a focar em coisas positivas. E gera para mim coisas positivas. Porque eu tenho resultado disso no meu corpo. Eu começo a ter mais conhecimento sobre alimentação, sobre atividade física. Eu posso não ter eu não tenho mais a minha confiança 100% numa prescrição médica, mas eu consigo ter autoconhecimento do como o diabetes está agindo no meu corpo. Quando eu estou dentro dessa condição de escondido, né? Escondido, de se esconder do diabetes, eu não consigo ver nada disso, tá? Eu não consigo enxergar. E isso que mora o perigo, porque depois de anos, aparece alguma complicação crônica. Aí, quando surge uma complicação crônica, eu tenho um outro problema acarretado, que eu já falei aqui, que tira a minha autonomia, tira mais, um aspecto que nós temos no diabetes, que se chama restrição, falta de alimentação, restrição, falta de liberdade,
Imagine uma consequência crônica de uma retinopatia, de uma nefropatia, retinopatia, onde a pessoa perde a visão, que nem eu recebi um direct dessa semana que me impactou muito, na verdade, impactou muito meu marido, e eu conversando com a esposa, ela, 31 anos, um jovem de 31 anos, ele perdeu a visão, e ele também perdeu as funções dos rins, fez um transplante já, ele conseguiu um transplante dos rins e está aguardando um transplante não, ele está na fila aguardando um transplante dos rins. Então, ou seja, uma pessoa que está cega com uma nefropatia, com uma autonomia, praticamente perdeu uma autonomia da sua vida. O que é autonomia? Se eu quiser levantar daqui agora e pedir licença para vocês e descer as escadinhas que tem aqui na minha casa e descer até outra sala, eu tenho autonomia para fazer isso. Quando eu tenho um problema, uma retinopatia, eu não tenho mais essa autonomia. Eu dependo de uma pessoa para que eu faça esse processo tão comum que nós não conseguimos valorizar quando nós temos. E se isso, para mim, essa coisa que nós vemos como restrição alimentar, reeducação alimentar, é algo que nós nos escondemos, imagina lidar com outro problema que é uma consequência crônica. Mas fingir que eu não tenho diabetes é acumular problemas. Porque a tendência é que alguma complicação surja ao longo dos anos. Eu tenho diabetes há 25 anos e essa semana eu coloquei no meu stories, foi essa semana, deixa eu ver, foi essa semana, foi quarta-feira, foi isso mesmo. Eu fui fazer o exame da fundo de olho, mapeamento da retina. E como minha médica já falou, a partir dos 25 anos, a gente tem que tomar muito mais cuidados, porque eu não consigo estar 100% com a glicemia controlada. Vez por outra, ela altera. Hoje mesmo foi um dos dias que as 3 vezes que eu medi, eu consegui uma glicemia baixa, consegui uma glicemia dentro dos limites, acordei com ela bem, mas as 2 vezes que eu medi, 2 horas após o almoço, ela estava 215. Não consegui fazer atividade física hoje, isso impacta muito no meu controle glicêmico, e vez por outra, isso vai ocorrer. E quando o médico estava fazendo, ele chamou uma outra pessoa para poder ver também, né? Para poder confirmar. E nisso eu fiquei muito assustada. Porque eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tem alguma complicação que não está? E ele chamou outro médico, daí eles dois começaram a conversar, daí eu ainda brinquei com ele, falei assim, vocês estão me assustando. Daí ele falou assim, não, Elaine, a gente está vendo algumas pequenas marquinhas aqui de hemorragia, a gente quer realmente confirmar para ver qual a providência que nós vamos tomar. Daí veio um outro médico que, pelo jeito, tinha bem mais experiência nessa área, os dois começaram a conversar, daí ele falou assim, não, Elaine, isso aqui faz parte, é o tempo de diagnóstico, mas daqui para frente a glicemia tem que estar ali, ó, bem em cima, tá? Mas ele falou, você está de parabéns pelo tempo que você tem de diabetes, o que está acontecendo com você aqui faz parte mesmo ao longo tempo com a doença. Então, ou seja, ser diabético, você ainda não tem o tempo a seu favor. Como eu tenho 25 anos de diagnóstico, é diferente com quem tem 10, com quem tem 15, com quem tem 30. Cada vez que o ano passa, mais eu preciso ficar mais rígido para não ter nenhuma complicação. Então, se eu tivesse me escondido, hoje eu poderia ter uma consequência crônica que ela estaria junto comigo e eu ter a mesma percepção que eu tenho hoje, que eu tenho uma vida de liberdade, porque mesmo a pessoa tendo uma consequência, ela pode fazer um novo sentido, uma interpretação, dar sentido àquele momento dela e viver bem. Só que nós temos como evitar. Se eu estou aqui fazendo essa live para você, o quê? Para que evitar que isso não ocorra. E para quem já tem essa complicação, é dar um novo sentido para poder viver bem. Porque a vida ela foi feita para nós podermos viver ela da melhor maneira possível, de preferência nossa, me deu branco agora. Uma vida extraordinária em todos os sentidos. Gente, uma vida extraordinária em todo sentido não é estar rindo a todo momento, não estar bem em todo momento, mas é acreditar na vida, acreditar que amanhã vai ser melhor, é estar pronto para lutar amanhã. Isso é uma vida extraordinária, que hoje eu posso não estar bem, né? Mas eu tenho uma palavra que é muito forte para mim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, essa visão de vida que me dá a possibilidade de ter uma vida extraordinária. E para isso, qual que é o caminho? Não se esconder.
não se esconda do diabetes, né? Não se esconda do diabetes, não se esconda da questão que você não quer enfrentar, em qualquer área da sua vida, né? É preciso entender, nós precisamos entender como seres humanos, como pessoas, que passar pela dor e enfrentar dificuldades faz parte de viver e amadurecer. Hoje nós temos uma concepção que a pessoa está triste, a pessoa está com depressão. Não, gente, tristeza faz parte da vida, sim, tá? Nós temos emoções, que é raiva, alegria, tristeza. Então, tudo isso são as nossas emoções que nós vamos viver ela. Em algum momento nós vamos viver. Então, tristeza faz parte da nossa vida. E é preciso entender que quando nós passamos, enfrentamos dificuldade, é que nós passamos por um processo de amadurecimento, né? Porque nós passamos pelaquela fase. É só encarando o que não é legal é que conseguimos sentir o verdadeiro e reais prazer da vida. Por isso, a gente precisa enfrentar. A palavra de ordem é: verifica como que está a sua vida. Verifica como que está o seu viver com diabetes. Como que é para você ser diabético? E começa a olhar se você tem enfrentado essa situação ou você tem se escondido dela. Se você tem se escondido dela, tem fingido que nada está acontecendo, que está tudo correndo bem, olha, infelizmente eu tenho que falar para você que você pode estar acumulando problemas para ter que enfrentar lá na frente. Então, vale a pena nesse dia de hoje você olhar para a situação, olhar para o que você tem e enfrentar. Para isso, o que a gente precisa? Quais os primeiros passos, vamos dizer, se dá para falar sobre os primeiros passos? Eu gosto de deixar algumas coisas pelo menos para a gente entrar em um processo de reflexão sobre o tema. O que a gente precisa para começar a enfrentar e sair do esconderijo, né? É entender que os próprios medos, né? Entender os próprios medos, entenda, nós precisamos conhecer quais os nossos medos. Porque muitas vezes a gente tem que questionar com os nossos medos e ver qual a validação que ele está tendo para que nós tenhamos tanto medo. Esse medo é real? Esse medo existe? Porque se nós não questionarmos o medo, nós vamos ter medo de tudo. Você já se depararam, já conheceu alguém na vida que tem medo de tudo? Tem medo de ladrão, tem medo daquilo? Você tem que questionar os seus medos, né? E questionar os medos, ele vai vir principalmente quando você passa por algo que te dá muito medo. E há 4 anos atrás eu fui assaltada de a mão armada. Nunca fui assaltada na minha vida, nunca tinha passado por isso. E eu saindo da faculdade, parei num local, dois marginais me assaltaram de mão armada, um de cada lado no carro, levaram o meu carro e foi uma situação assim que me deixou com muito medo. E gente, foram muito tempo mesmo que eu tive que, quando alguém parasse do meu lado, de moto ou alguma coisa, meu coração disparava. Teve vezes que eu vi a pessoa apontando a arma para mim e eu tive que começar a fazer esse trabalho de questionar se aquele medo era válido. Falava, não, Elaine, esse medo não é válido. Calma, não vai acontecer nada. Onde você tá, tem pessoas aqui ao redor, tal. E eu começava a falar comigo mesmo, por quê? Para que aquilo não me paralisasse, não paralisasse a minha vida. Entender os medos vai te possibilitar enfrentá-lo e questioná-lo. Porque se nós validamos o medo, aquilo não tem uma proporção de validação que vai acontecer e nós acreditamos. E mesmo que não aconteça, nós já sofremos com medo, tá? Então, é muito importante, se esse medo, né? Você tem muito medo de enfrentar, você falou assim, Elaine, eu não consigo. Tá muito bom você tá falando aí, tal, mas eu não consigo enfrentar esse medo. Você precisa procurar, eu te aconselho a procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, né? Principalmente que trabalha com a saúde mental, porque viver sobre o medo toma proporção e cuidados da sua vida. E quem que tem que ser o protagonista da sua vida é você. Você que tem que ditar as regras. O medo é uma emoção, mas ele não pode direcionar as nossas vidas. Ele não pode nos limitar. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós vamos sentir medo. A primeira vez que eu fui gravar um vídeo, que ainda nem é confortável para mim, eu senti muito medo, né? Inclusive, foi até
No curso que eu fiz, né, sobre comunicação, eu tive que gravar um vídeo, eu fiquei com muito medo. Hoje já não é tanto esse medo, porque eu consegui enfrentá-lo. As primeiras palestras, né, o primeiro trabalho de escola, tudo nós vamos enfrentar o medo. Mas onde que está a diferença quando nós estamos ali pronto para enfrentar o medo? Até às vezes pronto para pagar um mico, cair, levantar e estou pronto, vou embora, né? Porque nem sempre nós vamos acertar. Mas a palavra de ordem é enfrentar. Enfrentar os medos e com o diabetes a mesma coisa. Quando eu me proponho a enfrentar os meus medos, medo de não conseguir, medo de me se sentir inferior, não sei o que passa, né? Que nem eu tenho medo de fazer, de furar meu dedo, que é muito comum, né? Somente para quem é DM2. Você fala para alguns DM2, né? As pessoas ficam desesperadas quando fala que quantas vezes você monitora por dia? Eu falo, no mínimo, 6 vezes por dia. Deus me livre fazer isso 6 vezes por dia. Aí depende da pessoa, se tiver uma oportunidade, né? Aí eu coloco algumas coisas que nós temos que pedir livramento de uma consequência crônica, né? Uma doença que você é diagnosticado, você tem poucos meses de vida, mas eu tenho possibilidades, depende muito do momento e da pessoa para me poder explorar um pouquinho mais, tá? E os medos são distintos porque vai com o seu contexto de vida, na sua individualidade. Mas você precisa aprender, não sei se aprender, você precisa tomar, não é aprender. Você precisa tomar uma posição e enfrentar os seus medos, porque é preciso. Os cuidados com diabetes, é preciso enfrentar o medo para que você não acumule problemas. Outra dica é, aos poucos, implementar mudanças que provavelmente te levará a um autoconhecimento, tá? Podendo falar sobre os seus medos. Hoje eu posso falar dos meus medos. Hoje eu posso falar para vocês aqui, nossa, porque as pessoas sempre têm a noção que é tudo perfeito, né? Que eu não sinto medo de nada, que a minha diabetes é sempre ali normal, eu nunca tive uma glicada. Nossa, jamais eu chego com uma glicose de 400, que eu nunca como uma feijoada, né? E as pessoas têm uma noção de perfeição. Não, gente, não é perfeição. Eu procuro ter um bom controle. As mudanças que foram implementadas, ela me deu um autoconhecimento de qualidade de vida, de saúde, então eu consigo olhar para os alimentos e ter uma escolha não somente no que é bom para o controle glicêmico, mas o que é bom para a minha saúde, para a minha mente, em termos de alimentação. Eu posso falar dos meus medos, igual eu senti na última quarta-feira, meu coração disparou. Gente, eu fiquei branca, vocês não têm noção como que foi aquele momento lá, outro médico. Para quem já fez fundo de olho, você imagina, eu tinha acabado de fazer um exame com um médico, né? Os médicos do Hospital São Camilo, excelente equipe, chamou outro médico e eu tive que fazer tudo novamente, aquele exame que é terrível, né? Que parece que a bola do seu olho vai sair para fora com aquela luz. Eu tive que fazer outro exame. Eu senti muito medo de ter uma complicação, de fazer um laser, porque faz parte de nós, né? Mas esse medo, ele me direciona para mim estar mais atenta. Que nem eu, amanhã eu tenho um dia super corrido, minucioso é meu dia mesmo amanhã, mas eu sei que amanhã eu preciso treinar. Ele valida. O meu medo, ele serve como motivador para eu fazer algo que para mim, seria mais confortável não fazer, para mim poder ter um tempo mais folgado amanhã, para mim ter um pouco mais de folga, né? Ainda mais que eu acordo às 6 horas da manhã, nesse horário de verão, é terrível, que passou para 5 do horário, meu corpo ainda não acostumou, mas o meu medo me valida, ele me motiva para isso, para amanhã acordar cedo. E não que eu não sinto ele, tá? Mas eu não quero ser direcionado e muito menos dominado por ele. Isso é nessa situação e pode acontecer em outra fase na minha vida, como pode acontecer na sua, tá? Lidar com a frustração de saber que muitas vezes não temos controle glicêmico em nossas mãos, que nem o tempo, tá? Eu não posso falar para você que nunca vai acontecer nenhum problema, nenhuma consequência, que eu nunca vou precisar fazer um laser de alguma complicação, de uma hemorragia, porque eu tenho uma questão chamada tempo. E eu tenho uma doença crônica.
que às vezes ela pode ter um resultado no meu corpo, mas não pelo mau controle, mas por essa variação. E eu não quero de precisar disso, ter aquela frustrada, de ficar falando, mas eu me cuidei a vida inteira, eu não comi, eu não fiz. Não, é lidar com uma frustração. Eu fiz o melhor que eu pude. Eu vivi cada momento, para mim foi bom, e é saber que pode ocorrer, compreende? Eu não estou falando para vocês que não, eu estou falando que pode ocorrer. Alguma coisa simples que a medicina muito evoluída hoje tem, né, como laser, outras coisas que podem auxiliar. E isso é saber lidar com a frustração e outras coisas na área da vida também. E principalmente alimentar os pensamentos, não alimentar os pensamentos negativos. Pensamentos negativos faz a pessoa perder a força para lutar por si e reconhecer as próprias qualidades e as próprias forças. Pensamentos negativos minam suas forças. Não consegue, não deixa você enxergar o quão forte você é para enfrentar as coisas. Porque você fica naquele vício, tudo é ruim, isso vai minando as suas forças. Então, alimente pensamentos positivos, porque ele te leva para uma atmosfera onde você consegue descobrir força, onde você consegue descobrir coisas novas de você. Aí você fala assim, poxa, eu enfrentei isso, né? Eu passei por isso. Eu acho espetacular assim, quando a pessoa fala assim para mim, como que você tem tanta coragem de gravar vídeo? Como que você tem tanta coragem? Parece para você é tão normal. Às vezes eu tenho, para algumas pessoas eu falo, tá, normal, né? Como que você dirige uma palestra com tanta tranquilidade? Não é tranquilo, é muito medo, é muito temor, mas eu sempre me alimento dos meus pensamentos positivos, de quem eu posso ajudar, do que eu posso fazer, do que aquilo que eu posso estar trazendo, pode estar trazendo uma transformação na vida das pessoas. E isso alimenta os meus pensamentos positivos e me faz estar inteira naquele momento, como me faz estar inteira aqui com vocês, como me faz estar aqui presente com vocês, porque eu posso não estar vendo, né? Eu posso não estar enxergando o rostinho de cada um, mas cada vez que eu recebo lá no direct, né? Como que foi a palestra, como que foi a live, ou quando eu recebo de alguém, eu tenho uma pessoa que me segue, que sempre me manda feedback, o Wagner, entre outras pessoas, que falou assim, Elaine, eu comecei a mudar, comecei a alterar, eu quero te agradecer por essas mudanças. Então, são essas coisas que eu lembro, né? Eu lembro dessas mensagens, para mim me colocar inteira naquele lugar e entregar o melhor que tem em mim, de conhecimento, de pessoa, de corpo, de alma, espírito, para estar ali e trazer algo para as pessoas que possam trazer uma transformação, que seja momentânea e que perpetue na sua vida, para ter bom cuidado, bom controle de diabetes, e através dessa visão que tinha de limitação, que consiga ultrapassar, se expanda para as outras áreas da vida. Então, a minha mensagem é essa para vocês. Se você tem diabetes e está bem posto, está bem colocado, né? Você não se esconde, você enfrenta, mas às vezes dentro de você não está muito bem resolvido, no fundo você tem aquela angústia. Então, para você, fica essa mensagem, alimente os seus pensamentos positivos, alimente-se de coisas boas, alimente-se de coisas que a vida te fez bem, para você poder ter uma outra percepção da doença. E principalmente, não fuja do controle do diabetes, não se esconda dos cuidados do diabetes, não se esconda, não finja que nada está acontecendo, e de outros problemas na sua vida também. E amanhã eu tenho um vídeo que eu também vou falar sobre isso. Não se esconda, não finja que nada está acontecendo. Tamanho foi impactante para mim essas duas experiências que eu tive. Essa segunda pessoa que eu tive essa experiência, hoje ela tinha uma consulta, porque ela machucou o dedo e está dando uma complicação, e foi uma pessoa que eu conversei um tempo atrás também, e quase nem quis me ouvir. Quando a pessoa se apresentou, ela já correu de mim, não quis nem ficar próximo de mim.
Então, eu já tinha essa visão, né, de quando as pessoas se escondem. Lógico que eu não vou ficar correndo de ninguém, obrigando a pessoa a se cuidar. Eu sempre olho e falo, meu Deus, que pena. Espero que ela não tenha que aparecer ou quando ela tem um outro problema acumulado, né? A glicemia alta no nosso sangue é tóxico, não nos faz bem. E quando nós focamos na saúde, nós mudamos a nossa visão e a nossa interpretação da doença. Então, é essa a mensagem que eu tenho. E deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês um pouquinho as perguntas, o que tem aqui, para eu conseguir falar um pouquinho mais. Vocês gostaram da temática nessa noite? Ajudou bastante? Como que foi? A Rose Laurentino. Eu não me deixo sentir envergonhada quando preciso sair para comer. Já passei poucas e boas com compras isso. Decidi que não passo mais. Não por vergonha. Ignoro as pessoas inconvenientes, algumas. Também, hoje eu não tô nem aí, Rosa. Hoje gente, eu faço o teste de dedo no trem. No trem. Eu moro aqui em São Paulo, a região onde eu moro, dependendo de que eu for, eu tenho que pegar trem e metrô. Uma vez eu fui fazer o exame de ponta de dedo, o rapaz que estava na minha frente, em pé, começou a passar mal. Ele falou que não podia ver sangue. Eu falei para ele, moço, sinto muito, mas eu tenho que ver minha glicemia aqui, porque eu estou sentindo aqui um calor, eu achava que eu estava com hipo, e eu precisava verificar. Eu vejo no trem, na frente de todo mundo, não me incomodo nem um pouco. Às vezes as pessoas são inconvenientes, mas a gente ignora, né? Passa. Hoje eu não tenho problema com isso. Mas eu recebo de muitas pessoas que não conseguem encarar essa situação. A Késia, boa noite, Késia. Psicóloga linda também, que é diabética. Isso mesmo, ouvir, acolher e respeitar o espaço do outro. Devemos estar sempre positivamente. Exato. Sempre, sempre, sempre. Renovar as nossas mentes com pensamentos positivos. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Adriane, quando eu estou com hiperglicemia, o que faço para normalizar? Adriano, preciso saber, você é dependente de insulina? Você toma insulina? Você toma remédio? Porque tem as correções. Se você for dependente de insulina, você já sabe quantas unidades de insulina que vale para correção de tanto que a sua glicemia está alta, tá? A cada unidade de insulina, eu corrijo 50, mas depende o momento também. No período da manhã, no período da tarde, eu tenho muito mais sensibilidade da insulina do que no período da manhã. Então, eu mudo a quantidade que eu tomo. Por isso que eu falo que controle do diabetes, ele envolve também autoconhecimento, tá? Então, eu preciso saber, você é dependente de insulina, você toma remédio, e para você saber como que você faz essa correção e o momento que você vai fazer essa correção, tá bom? E mais uma dica, quando você tá com a hiperglicemia alta, é beber bastante água, para não prejudicar mais o seu organismo. Todas as vezes que você está hiperglicêmico, beba muita água, tá? Mas é beber bastante mesmo, tá, pessoal? Quantas vezes quis deixar o diabetes em casa para ir trabalhar? Ah, muitas vezes, viu, Rose? Mas as vezes que eu mais quis deixar o diabetes em casa é quando eu estou de férias na praia. Você olha lá, aquele salgadinho, aquelas coisas deliciosas, aquela Coca-Cola gelada que a tia leva, aquele lanche que a tia leva, aquele monte de coisa acontecendo, daí o diabetes está lá. Se você dispensa comendo tudo, não dá tempo da insulina corrigir, é hiperglicemia, é ida no banheiro, tudo se complica, né? E quantas vezes eu pensei, como eu queria poder deixar ele em casa. Mas ele sempre me diz que ele tá lá quando começa a alterar. A Késia, é bom demais te ouvir por esclarecer detalhadamente o que sentimos. Obrigada, Késia. É um prazer ter você aqui também, minha linda. A Rose, eu não me deixo sentir envergonhada, tá? Já como eu falei. Bom, eu acho que é isso. Já responderam aqui para o Fernando. Fernando, obrigado, Rose, por responder. Eu sou DM1 há 25 anos, Fernando. Elaine,
Ou, Elaine, ou outra pessoa, pode falar sobre o sensor para olhar a glicemia? Descobri isso do sensor faz um mês. Não sei como funciona o custo mensal, se compensa em tal. O sensor, o Libre que você está falando, de me fazer a medição da glicose, isso, a monitorização contínua. No Brasil, se for isso, Rose, só me dá um ok aqui para ver. O sensor hoje no Brasil, nós só temos o Libre, tá? O Libre hoje ele está custando 599, mas ele dura 14 dias. É um método, ele não dispensa a ponta do dedo, tá? Porque o Libre, ele faz a medição da glicose pelo líquido intersticial. Então, ou seja, ele tem uma demora da informação chegar aqui e a ponta de dedo é o mais exato, porque é a glicemia, o sangue que saiu na hora. Mas, por isso que exige isso, se você tiver com uma hipo, tal, fazer a confirmação da ponta de dedo. Mas diminui muito as picadas, é extremamente eficiente, ele tem gráficos, ele mostra a sua glicemia. Por exemplo, de madrugada você vai lá e olha, tá 100. Aí você fala assim, eu vou ter hipo de madrugada. Você chupa uma bala. Só que ela tá 100 subindo. O Libre, ele mostra isso, ó, sua glicemia tá 100, mas ela tá subindo. Ela tá 100, mas ela tá caindo. Então, ou seja, é muito eficiente, ele é minucioso. Fora os gráficos que mostra, é um mapeamento da sua glicemia, somente para a equipe médica tomar todas as providências necessárias para poder chegar aí na meta glicêmica que o seu médico determina para o seu tratamento. Ele tem um custo alto, tá? Eu não faço uso do Libre justamente pelo custo ainda que pesa no meu orçamento, porque eu que não tenho do Estado, não tenho processo no Estado, ao contrário do que muitos pensam, eu tive um tratamento convencional por anos, por praticamente 19 anos eu usei insulina NPH, apenas 6 anos que eu estou utilizando uma insulina melhor que a Tresiba, e eu nunca tive tratamento de top por anos, não tenho também ainda por dificuldade financeira, porque se eu tivesse, com certeza, é uma coisa, pretensão financeira para o futuro. E porque ele dura 14 dias o sensor e ele está custando R$299. Então, pela lógica, um mês você vai gastar em torno de R$600 por mês para poder ter o benefício do Libre. Então, um dos pontos negativos hoje do Libre é o custo dele, que é muito alto. Fora isso, para mim, ele só tem pontos positivos, tá, Rose? Se tiver condições de investir, é tratamento de ponta. Eu já ouvi algumas pessoas falando que ele foi incômodo, o sensor, mas depois acostumou. Eu conversei até com uma menina de Portugal me falando, e eu conversei com algumas pessoas que falam que no início ele é incômodo, porque é um sensor meio grande aqui, né? Mas tem muitas pessoas na internet, mulheres, quando vai colocar vestido, que mostra, que coloca aqui do lado posterior da coxa, que coloca aqui. Então, tem um monte de coisa aí que você pode colocar o Libre, ele não aparecer e tá ali, ó, bem legal, tendo uma visão geral da sua glicemia. Beth, o enfrentamento do medo possibilita sair da zona de conforto. Exato. Bom, eu acho que isso. Quanto tempo de diabetes a pessoa teria que ter para fazer esse exame de fundo de olho? Normalmente depende muito do médico, depende muito do seu controle glicêmico, tudo. O diabetes não tem uma regra, é tanto. Tudo vai depender da sua hemoglobina glicada. Se o seu médico vê que você tem 4 anos de diagnóstico e sua hemoglobina glicada está fora da meta de controle, provavelmente ele vai te pedir os exames para poder ver como que tá tudo ali, as complicações, tá? Então, não tem como falar quais são as datas certas, que depende muito do seu controle e da sua individualidade. Depois de anos de diagnóstico, eu não lembro quando, eu comecei a fazer 2 vezes por ano. Eu procuro fazer fundo de olho 2 vezes por ano agora, porque eu tenho mais de 25 anos, tá? Beth, fantástica teu modo de se comunicar. Tem cursos aqui também, viu, Beth? Depois a gente conversa, Kézia. Tem cursos aqui também. Você está me ajudando muito, obrigada. Adriana, eu que agradeço pela sua presença. Maroca, muito pertinente. Obrigada pelo feedback. A David Folia, Carol, minha vida. Minha filha tem 5 anos, recebeu o diagnóstico há 7 semanas. E sempre incentivo ela a agir naturalmente. Faço desta onde não tiver, não escondo ela de ninguém. É o melhor caminho.
A pior limitação que nós temos, a pior prisão que nós podemos ter é na nossa mente, sabe? É sempre mostrar para ela o caminho do quê? De uma vida normal. Porque se nós tivermos o controle glicêmico, a glicemia dentro do controle, o diabético tem uma vida normal. Sempre apresente para ela aspectos de pessoas positivas que olham dessa maneira, né? O Emerson Bizan é um deles, não sei se vocês conhecem o Emerson Bizan, um maratonista que já correu 252 quilômetros. Tem pessoas na equipe dele, muitos diabéticos que participam de maratonas fora do Brasil, Chile, Nova York, maratonas, até a equipe dele chama 10K, pessoas que correm 10 quilômetros, que são, assim, exemplo para as pessoas que não têm nenhum problema de saúde. E é nisso que você precisa focar, é esses exemplos que você precisa mostrar para ela. Com certeza ela vai romper limites em muitas outras áreas da vida dela, como eu consegui romper, e foi que eu aprendi realmente com a gestão do diabetes. Eu falo que, logo quando eu descobri o diabetes, eu estava próxima a casar, então eu convivi com a minha mãe, com os cuidados, mas quem teve muito presente todo esse processo foi o meu marido. E ele nunca colocou limitação para mim, nunca, nunca. Às vezes eu queria até manha, sabe quando você quer que a pessoa cuida de você, que a pessoa traz o copo de água, que você não tá bem, você teve uma hipo? Ele sempre falava, vamos. Eu já sofri um acidente de carro por causa de uma hipoglicemia. E foi bem próximo da minha casa, graças a Deus não foi muito grave. E imagina, era um carro que era de nós dois. Ele poderia ter tido essa limitação de não deixar eu dirigir, não. No outro dia, meu marido estava lá. Vamos. Ele nunca viu limitação nenhuma, nunca colocou limitação nenhuma. E eu agradeço muito a Deus esse apoio dele, que também não me fez me ver como uma doente, porque ele não me via assim. Então, às vezes, nós transferimos para os nossos familiares o que nós temos. Quando nós vemos como doente, nós vamos tratar como doente. Mas quando você começa a tratar como uma pessoa normal, isso daí leva muito mais a pessoa a viver dentro dessa normalidade. E isso é espetacular. Ela está em fase de lua mel, ela está usando insulina, mas está tendo um número muito baixo. Sabe me dizer por quê? É justamente por isso, porque o pâncreas ainda não parou de produzir insulina. Na fase de lua de mel, é difícil perceber quando que o pâncreas vai parar de produzir essa insulina. As medições da glicemia constante, pós-almoço, tudo que vai fazer o médico ter um parâmetro. O médico vai olhar ali e vai falar assim, opa, a gente vai ter que reduzir a dose de insulina aqui. Porque ele vai ver que o pâncreas dela está produzindo insulina. No momento que tiver todas as monitorizações e começar a aumentar da hiperglicemia, o médico vai começar a perceber que o pâncreas está parando de produzir de vez, então vai aumentar a insulina. Porque a insulina não é uma medicação constante, ela muda, ela altera a idade e fases da nossa vida, tá? Nesse processo, o que fazer é a monitorização para ter um raio-x para o médico ver e ver quais as possibilidades, quais as alternativas de tratamento que ele vai tomar. Aumentar, mudar de horário, mudar de medicação, tá bom? Então, agora é realmente monitorização, para poder ficar mais claro possível. Consegui te responder? Amandinha, beijos, está linda. Amandinha, prazer ter você aqui. Que bênção. Carol, prazer enorme ter você aqui. Um abraço, minha linda. Eu estava pensando em você essa semana. Vai ser o lançamento do meu livro. Eu estava pensando, preciso mandar o convite para a Carol. A Carol foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei com ela quando eu estava começando a escrever o livro, né? E fica passando todas as histórias na sua cabeça. Essa semana eu lembrei, Carolzinha, breve você vai receber meu convite. Bom, pessoal, esse mês eu quis falar realmente sobre esse tema, sobre se esconder, porque nós estamos no mês de novembro, novembro azul, porque tem o novembro azul da próstata, mas o símbolo do diabetes, né, aquele círculo lá que foi feito pela ONU, ele é um círculo azul, então fala que é o mês azul do diabetes, que é comemorado dia 14 de novembro. Então, o tema do diabetes, da campanha do diabetes 2018 e 2019 será família e diabetes, né? Então, esse mês agora, eu vou estar falando, né, da conscientização, falando durante todo esse mês, sobre esse assunto, né? Famílias e diabetes. Hoje eu quis fugir um pouquinho, não, era até esse tema que estava preparado, na verdade ficam vários temas na minha cabeça.
mas eu achei muito pertinente no mês do diabetes falar sobre isso. Não se esconda. E na próxima segunda-feira, tá falando sobre essa temática, família e diabetes. Justamente como deixa eu ver aqui o nome dela. Aqui tá David Sofia Carol. Eu não tenho como ver o nome aqui agora. Ela falou que ela não deixa a filha dela limitada, ela não esconde, ela faz a monitorização. É justamente isso, sobre o papel da família no ajuda no controle do diabetes, tá? E na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Eu queria falar para vocês também que o meu livro A Vida com Diabetes, o link já está lá para venda, a pré-venda dele. Nós conseguimos agora nesse período de pré-venda incluir frete, tudo no valor do livro. Então o frete está gratuito nesse período de pré-venda. Eu vou começar a postar o livro a partir do dia 15, dia 17, devido aos feriados que vai ter nesse mês de novembro, que infelizmente vai atrasar um pouquinho. Mas se você já quiser reservar o seu livro, vai lá na minha página, tem o link lá, clica lá e já vai te direcionar direto para a página para compra do livro, tá bom? E assim que eu tenho certeza que também vai contribuir muito com vocês. Ele está na pré-venda no Facebook e no Instagram. Eu preparei um vídeo também, que na quinta-feira eu tenho uma live que vai sair, que é de um projeto novo meu, de consultoria, de 4 encontros que eu vou ter de consultoria de educação em diabetes. É um projeto que vai ter um custo financeiro, porque eu vou disponibilizar aí 1h30 para poder falar, vai ser um grupo de pequenas pessoas, eu acho que vai ter 10 pessoas em cada grupo, tá? Eu estou terminando de ver com a agência, eu faço a live na quinta-feira, sobre esse projeto, porque hoje uma consultoria individual comigo, ela tem um valor que não é acessível para todos, e essa consultoria vai possibilitar que mais pessoas tenham acesso por um preço bem abaixo do que é hoje uma consultoria individual, tá? E teve um vídeo meu que teve 653 compartilhamentos. Gente, a agência que está trabalhando comigo ficou assim... eles ficaram assustados mesmo, assim, com a dimensão que tomou o vídeo. E eu queria agradecer você que compartilhou, você que não compartilhou. Entra lá no meu vídeo, vê, se você quiser compartilhar também, as informações estão sendo bem legais, bem pertinentes, tá bom? E reforçando a live, nós nos vemos na próxima segunda-feira. Se você quiser falar comigo, tiver alguma temática, alguma pergunta que eu não consegui fazer, me manda um direct e a gente se vê na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, uma excelente semana para vocês, um excelente término de dia, um excelente sábado, um excelente domingo, um excelente amanhã. E lembre-se, o caminho de viver e pensar positivo te faz olhar para a vida, encontrar em você e ver força em você que você achava que não tinha. Então, você precisa descobrir. Você precisa descobrir aquilo que você achava que você não tinha condições, que é onde você pode chegar. Você precisa saber experimentar onde você pode chegar. Então, foque naquilo que você tem de bom, foque no positivo. Não olha, gente, a vida, nós temos muitas coisas ruins para olhar. E tá ao nosso redor, faz parte da vida. Mas nós temos que aprender onde nós vamos focar. Foque naquilo que é bom, foque naquilo que é positivo. Então, viver com diabetes não é ter uma vida de limites, é focar na saúde. Então, um abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tá bom? Sabe de novo? Pode ir. Mas a Rebeca Neme está em Los Angeles, meu. Como esse povo passeia? Rebeca Neme está em Los Angeles. Esse ano eles já foram por uns 7 países, Fê. Tranquilo eles foram. Aí é corrida, né?